Olá, boa noite a todos. Hoje mais uma vez estou aqui no GEPA para fazer essa live, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho mais de Jesus, né? Então, para a gente poder começar bem, então vamos começar fechando os nossos olhos, acalmando a nossa mente, acalmando os nossos corações, respirando fundo, sentindo a nossa presença, sentindo todo o carinho, todo o amor, toda a bondade dos espíritos luminosos que nos acompanham em todos os lugares. Que nesse momento possamos ser envolvidos pela luz divina que aquece os nossos corações e que nos possibilita melhor entendimento, melhor compreensão dos ensinos do Cristo, nosso Mestre Jesus. Que nessa noite, mais uma vez, possamos nos reunir em nome dele para refletir e aprender um pouquinho mais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Tô aqui no GEPA para essa live e hoje, né, quero falar um pouquinho, né, sobre uma passagem, né? Essa vez eu fui lá e pensando, mentalizando aí coisas boas e, né, abri ali aleatoriamente, né, pedindo aí a intuição do que seria melhor para falar, e veio essa passagem aí, né, sobre um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 12, né? Então, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, vou ler para vocês primeiro essa parte, aí depois, né, a gente vai falando aí, tentando entender esse momento que Mateus descreve no seu evangelho. Então, tá lá. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Jesus, percebendo, prosseguiu: por que estáis discorrendo entre vós por não terdes pão? Homens de pouca fé, não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? Mas eu vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que lhes não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, é um trecho aí relativamente longo, né, que tem bastante coisinha pra gente falar. E começando, né, falando aí dessa questão justamente da fé, né, porque ele já começa falando, né, para os discípulos, homens de pouca fé, né? O que está acontecendo com vocês,
né? Por que vocês estão aí, né, com pouca fé em relação a esse momento, né? Como vocês estão se perguntando se eu estou falando alguma coisa porque vocês não trouxeram pão, né? Logo eu, né, que multipliquei 5 pães aí para 5.000 pessoas, como assim, né? Então ele já traz aí de cara, né, essa questão, né? E aí já nos traz uma sensação de que, assim, para mim é uma sensação meio dúbia, né? Porque eu fico pensando, poxa, que bom, né? Jesus estava lá falando, né, uma mensagem importante e os discípulos não entenderam assim de cara. Então, que bom, eu também não entendo de cara as coisas que eu leio no Evangelho, então tá tudo certo comigo. Em contrapartida, né, que eu fico pensando, né, se nem eles entenderam, né, tudo bem eu não entender. No entanto, eu fico também pensando, né, que aí Jesus já coloca, e aí eu falo, poxa, eles, os discípulos, eram os caras ali na época, encarnados, os mais evoluídos. Os 12 que estavam lá, caminhando com Cristo o tempo todo ali, no acesso da mensagem e tudo mais. Eles eram os mais evoluídos. E se eles, que eram já os mais evoluídos ali na época, não entenderam? Aí eu fico pensando, se eu, até hoje, né, mais de 2.000 anos depois ainda não entendo, aí eu fico, putz, né? Então, ao mesmo tempo que dá uma esperança, fala, não, ninguém entendeu de cara, mas aí também eu falo, nossa, tem um prejuízo aí para correr atrás. Então, a gente, né, tem que trazer isso para nossa vida, a gente tem que pensar, ó, temos que ir em busca, temos que estudar mais e buscar entender, né? Porque muitas vezes a gente fica aí querendo criar contextos, criar ideias, pensamentos acerca da doutrina do Cristo, e quando na verdade a gente, né, tem que pensar na lógica da situação, porque essa, por exemplo, é uma situação que era lógica, hoje em dia eu penso que é uma coisa que faz todo sentido. Se Jesus pegou lá 5 pães e conseguiu com 5 pães alimentar 5.000 homens, é óbvio que ele não ia estar se queixando do fermento, do pão que os discípulos não tinham levado. Porque quem de 5 pães, né, alimentou 5.000 pessoas, né, pode pegar ali uma migalhinha para alimentar 13 homens, com certeza, né? Então, não era essa questão, que é o que faz sentido. E aí a gente pensar, né? Quantas vezes a gente também, por uma questão de falta de racionalidade da nossa fé, do nosso entendimento, a gente acaba se deixando levar, a gente acaba tendo aí essa ideia, né? Se deixando atingir por uma ideia, um pensamento simplista. Quando, na verdade, nós temos que pensar e refletir sobre todos os aspectos, né? Sobre todos os lados da situação. Não simplesmente ficar lá, ó, então, ele tá... E assim, no caso, nessa ocasião, não deu tempo dos discípulos questionarem, mas eles começaram, né, começou aquele, né, estavam ali, como fala aqui, discorrendo, né, tipo, um burburinho, conversando sobre o assunto. Mas a gente tem que pensar que, poxa, às vezes, né, a gente fica ali preso a burburinhos que a gente não sabe, falando com quem também não sabe. Quantas vezes na nossa vida a gente vive dessa forma, né? Não vai buscar na fonte o entendimento daquilo que a gente quer realmente saber, né? Porque muitas vezes não adianta.
Eu quero saber uma coisa de física quântica. Adianta eu ir lá procurar o engenheiro, sei lá? Ou vou procurar o advogado lá para me ensinar de física quântica? Ele vai saber me ensinar de física quântica? Não, eu tenho que procurar o físico, que vai me trazer o conhecimento do fato daquilo, né? Se eu quero saber sobre, né? Então eu tenho que me ater. Se eu quero saber sobre como fazer um bolo tal, então eu vou procurar um cozinheiro, uma cozinheira, um chefe, né? Uma chefe de cozinha, e aí eu vou saber. Não adianta eu ir lá procurar um médico para me falar como é que faz o bolo. Pode ser que ele saiba, pode ser que ele goste de cozinhar nas horas vagas. Mas quem vai ter mais conhecimento técnico para me explicar como é que faz aquele bolo? O médico, que dedica o campo de estudo, de construção de pensamento, de conhecimento dele acerca da medicina, ou o cozinheiro, a chefe lá que está lá, que dedica o campo de estudo e construção de conhecimento sobre a fermentação, sobre a diluição dos ingredientes, as misturas, né, o forneamento. Então ele, poxa, não tem nem comparação, né? Então a gente às vezes perde muito tempo na nossa vida pensando o que será, o que pode ser, em vez de buscar na fonte. Então, se eu quero conhecer algo, eu tenho que buscar pessoas que entendam do assunto, livros que tratem do assunto, filmes que tratem do assunto. E aí eu vou juntando informações sobre aquilo. Não tem outra forma, né? Não tem mágica, eu não vou ficar no achismo, né? E até essa é uma coisa importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente está vivendo um momento onde está circulando aí milhões de informações sobre várias coisas e às vezes a gente fica perdido, a gente não sabe o que é de fato real, no que acredito, o que não acredito, o que é o que não é. Então o que a gente tem que fazer? Tem que buscar uma lógica daquilo, do que é, do que não é, e dentro disso também, dessa lógica do que a gente está buscando, buscar o conhecimento da fonte, de quem pode realmente, né, de quem entende do assunto para nos trazer aquilo que vai ser importante, que vai ser de fato real sobre aquele assunto. Mas ainda assim, a gente também tem que lembrar que a vida, as descobertas científicas, o conhecimento, ele ainda está em construção, né? Todo saber do mundo não é uma coisa estática, é uma coisa em movimento. O saber, o conhecimento, claro, tem bases, né, que colocam, né? Mas esses dias mesmo eu tava vendo aí um médico falando numa palestra que, poxa, há 100 anos atrás não se tinha os aparelhagens para fazer os exames, a gente não, nem a pesquisa científica que era feita não tinha a mesma quantidade de normas, de ética a ser seguida. Então, não dá para eu querer comparar uma pesquisa realizada agora, nos tempos atuais, com uma pesquisa realizada há 100 anos atrás, porque a variabilidade dos dados da pesquisa de 100 anos, eu não tenho como medir, eu não tenho como confiar plenamente naquilo, porque as normas, os padrões éticos não eram os mesmos que a gente tem hoje, que hoje a gente tem que, não, tem que seguir tais coisas, vai testar um medicamento. Então você tem que ter as pessoas que vão receber o medicamento, você tem que ter as pessoas que vão receber placebo, você tem que ter as pessoas, né, que aí você vai analisar qual que é a questão e tudo mais, para você poder descontar esse efeito placebo dos medicamentos. O que há 100 anos não tinha. Então, as coisas surgiam de uma outra forma, né?
Então, quanto mais a gente vive, mais a gente estuda, mais a gente desenvolve ciência e tecnologia para poder compreender as coisas, né? Aqui Jesus não tinha tempo para ficar esperando os discípulos entenderem, pensarem sobre nada, né? Então ele tinha pouco tempo ainda encarnado, que ele sabia, né? E ele tinha que passar a mensagem. Então, todo momento era um momento de aprender. Não tinha momento que não era para aprender nada, momento em vão. Era para aprender alguma coisa. Então, ele traz, né? E já fala, já chama na real. Fala, como é que vocês estão pensando que eu fiz lá, né? Multipliquei lá os pães, tudo. E agora eu vou ficar reclamando porque vocês não carregaram pão? Não tem sentido, né? Então ele já chama na real para que, né, pudesse trazer essa lição. E aí ele entra na principal mensagem dessa lição, né, dessa passagem, que é quando ele fala, né? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? Não falou a respeito de pão. Mas disse, né? Ele fala, mas eu disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí, né? Aí que eles entenderam que ele não disseram que guardasse do fermento dos pães dos fariseus e dos saduceus. Não era o fermento dos pães, mas o fermento, né? A palavra fermento, ele usou para substituir a palavra doutrina, né? Então ele traz aí, né, a palavra fermento, né, aí no lugar da palavra doutrina. Então, o que ele queria era que os de seus discípulos estivessem atentos com as doutrinas pregadas pelos fariseus e pelos saduceus. Então ele tinha que ter aí esse cuidado, essa atenção. E é uma coisa que a gente tem que ter até hoje, né? Por quê? Porque da mesma forma, né, quando eu falei, a gente tem que buscar a fonte, é isso. A gente tem que buscar a essência da religião, a essência daquilo que está sendo passado. Não adianta a gente perder tempo com floreios, né? E aí, por que né, Jesus então compara ali a religião, os hábitos religiosos ali dos fariseus e dos saduceus com o fermento? Porque o que o fermento faz? Ele incha, ele infla, ele estufa, dá um volume, né? Uma coisa, né? Quando a gente põe no bolo, o bolo cresce. Ai, o bolo cresceu! Então, dá aquela coisa visual. Não necessariamente quer dizer que aquele bolo tá nutritivo, que ele tá saboroso, que ele vai fazer bem, né? Então, assim, às vezes algo que encanta os nossos olhos não nos sacia, não nos preenche. E aí é isso que Jesus coloca, que ele traz para nós, que a gente não pode, né? Traz ali para os discípulos a princípio que a gente tem que entender, que a gente não pode ficar se distraindo com aquilo que é bonito aos olhos, com aquilo que é falado, ai, que lindo, que maravilhoso, mas que não preenche, que não sacia, que não nos engrandece. Então, né, por isso que Jesus falou, tenha atenção, se guardem disso, né, se guardem desse fermento. E aí, né, a gente tem que lembrar, né, aqui, né, no livro que eu trouxe, né, que eu busquei como fonte, o Parábolas e Ensinos de Jesus, o Caio Barchuto, ele traz também essa ideia, né, que ele coloca, o pão sacia a fome
embora por momentos, né? Não é uma coisa que vai ficar ali para sempre, então, né? É o conhecimento daquele momento que a gente se nutre, né? Então aquilo fica ali por um momento. Depois a gente vai ter que correr atrás de novo, porque as coisas vão mudar, vão evoluir, vão crescer, e a gente vai ter que continuar buscando. E se transforma em corpo, auxilia o trabalho, anima a palavra, porque o evangelho ressoa e a luz brilha. Então, o pão, o verdadeiro alimento, né? O que de fato vai nos nutrir, ele vai nos preencher, né? Mesmo que seja momentaneamente, mas vai nos trazer efeitos produtivos, vai nos permitir fazer algo de bom, de interessante. Enquanto que o fermento, ele normalmente azeda o estômago, né? Deixa a gente ali, né? E acaba às vezes até sufocando, a gente se sente empapuçado, né? Deixa a gente mole, né? Se a gente come, né? Hoje em dia a gente tem esse conhecimento que muitas vezes a gente come muitas coisas fermentadas que vai gerando aquela sensação de desgaste, uma sensação que não é agradável e que acaba muitas vezes nos impedindo de avançar, porque às vezes a gente fica tão ali sobrecarregado com aquela sensação que não faz, né, não consegue caminhar, né? Então tem ali, né, e aí você pensar, né, que a mesma é tudo farinha, né, o fermento, o pão, né, mas que dependendo da forma como a gente usa, dependendo da forma como a gente traz para a nossa vida, vai ter diferença. E assim é a religião, né? Por quê? Porque se a gente não trouxer a religião para a nossa vida como algo leve, como algo nutritivo, que vai nos engrandecer, nos alimentar e vai nos possibilitar colocar em prática o maior dos ensinamentos, que é o amor ao próximo, que é o estar junto ali, né, com as pessoas e fazer a caridade e tudo mais. Se a religião não trouxer essa possibilidade pra gente, de nada ela tá servindo, né? E às vezes a gente, ao seguir uma religião, né? E aqui, né, eu sou espírita, muitos estão assistindo, né, espíritas também, tudo mais. Mas qualquer religião, ela tem que ser leve, né? Não adianta ser alguma coisa que me prende, que me sufoca e que eu fico ali, que eu não aguento. Então tem inúmeros dogmas, inúmeros sacramentos e cultos e formas e práticas que eu tenho que seguir. Se eu não seguir, estou plenamente errado, estou fora. Isso é o quê? É esse fermento que cresce em volta ali do principal, que é o amor, que fica sufocado. Porque o que acontece? Né? E até dentro da doutrina espírita a gente tem muitas questões. Então eu vou na casa espírita, então na casa espírita eu não posso rir. Eu vou dar risada, eu vou fazer barulho, o barulho vai atrapalhar os espíritos. Tá, tudo bem, a gente tem que manter uma ordem, mas pera lá. O que é pra eu fazer então? Pra chorar? Ou pra eu ficar lá carrancudo, não interagir com as pessoas? Eu vou ficar lá, vou entrar mudo, sair calado? Qual que é o propósito disso? Se eu não vou poder trocar afeto com uma pessoa, com ninguém, qual que é o propósito de eu ir até uma casa espírita ou qualquer outro centro religioso? Porque eu tenho que ir de roupa branca, porque eu tenho que ter o cabelo assim, porque eu tenho que usar tal coisa, tal apetrecho. Será? Será que tudo isso, essas coisas todas vão ser mais importantes que
o meu amor, a minha vontade de estar ali, o meu desejo de fazer o bem, o que eu posso de fato fazer que vai realmente ajudar o próximo, né? Então a gente tem que até hoje se guardar mesmo desse fermento que vai crescendo em torno das religiões e que a gente sabe que historicamente já causou tantos danos, né? Quantas guerras a gente já teve em nome da religião? E pera lá, né? Se a gente está falando, se Cristo veio e falou de amor, de vida, de caridade, né? De construir coisas boas juntos, de semear, de multiplicar talentos, de o trabalho é valoroso até na última hora. Então, olha quantas coisas que Jesus falou. O que isso tem a ver com a guerra em nome de qualquer religião? Não tem nada a ver. Então, a gente não pode se deixar esse fermento tomar conta das nossas religiões, independente de quais elas sejam, né? E hoje em dia, a gente às vezes, se a gente não toma cuidado, a gente acaba deixando que esse fermento tome conta de todas as nossas relações. Porque o que é mais importante? Que a pessoa seja uma pessoa boa, sincera, honesta, caridosa, ou que ela seja heterossexual? Ou que ela seja branca, ou que ela seja o que for. Ninguém tá preocupado. Isso é fermento. Raça, cor, etnia, isso é fermento. Não importa como a pessoa é. Não importa. O que importa é quem ela é, né? Não importa o que a pessoa tem, o que importa é o que ela é. Se ela é pobre, se ela é rica, as escolhas, os caminhos que ela tomou não vão fazer diferença. O que vai fazer diferença é como a pessoa se porta, como ela trata os outros, né? Como ela se relaciona, se ela se relaciona com amor, se ela se relaciona com carinho, se ela quer o bem. Isso na sociedade, principalmente na religião. Porque quantas vezes a gente traz essas ideias para a nossa religião? Então, a gente que é espírita fica, tem gente que acha um absurdo, por exemplo, dependendo da vestimenta, ou se vai cantar ou tocar qualquer música dentro da casa espírita, fala, não pode, essa música não pode, essa roupa não pode entrar, né? Para trabalhar tem que estar de branco, aí não pode comer carne, não pode... Pera lá, né? A gente, às vezes, fica muito tempo perdendo tempo, prestando atenção a esses tantos não pode, que é o que Jesus traz nessa passagem como esse fermento que tem já na religião dos fariseus e dos saduceus, que tinha já todos esses dogmas, essas coisas todas que eram normas, né, restritas aí religiosas, e não presta atenção na essência, no que de fato daquela religião que vai nos alimentar, que vai nos nutrir, que vai nos fazer crescer, né? E aí a gente pensar, a gente tá aqui para alimentar, para cuidar do quê? De um templo religioso, a gente tá aqui para alimentar e cuidar do nosso corpo, da nossa vida, né, material, ou a gente está aqui para se tornar, né, de fato um espírito, alguém que realmente cresceu, que realmente aprendeu a amar, que realmente aprendeu a colocar e trazer aí boas ideias para o mundo, né? Então, o papel da religião não é fermentar ser uma coisa linda de se ver, né? E aí você vê templos religiosos magníficos de diversas religiões, que as pessoas vão falando, porque tem que ser bonito. Legal.
Mas isso é mais importante do que você estender a mão pro seu próximo? E aí adianta você ter uma casa de Deus linda, mas que as pessoas não podem entrar se elas não estiverem vestidas daquela forma que você quer? Será que era isso que Jesus queria de nós, que a gente construísse, né, nas religiões, coisas, né? Jesus ia falar onde? Para quem que Jesus falava, gente? É só a gente lembrar. Então, eu sempre fico, né? Jesus falava para o povo. Jesus foi falar lá para os leprosos que estavam isolados. Jesus foi lá. Ele não foi nos palacetes ficar ensinando aquelas pessoas que tinham total condição de aprender, porque já tinham um outro grau de conhecimento ali intelectual, né, na época, mas que simplesmente fechavam os olhos para a pobreza, para a situação dos outros. Então ele falava com aqueles que estavam ali um pouco mais fragilizados naquela vida, naquele tempo, sim, mas que estavam dispostos a aprender, estavam dispostos a se modificar, a buscar algo novo, buscar algo diferente. E é isso que a gente tem que fazer, parar de criar empecilhos, porque, mas, e assim, até falar um pouco também dessa questão de tolerância ou intolerância religiosa, porque assim, poxa, a maioria das religiões que a gente tem aqui no Brasil são religiões cristãs. Se todo mundo é cristão, todo mundo segue o Cristo. Então, assim, como que eu sigo Cristo, eu sou cristão, mas o outro porque ele não se veste da mesma forma que eu, ou porque ele não tem o mesmo corte de cabelo, ou porque ele não frequenta o mesmo templo que eu, ele é menos cristão que eu? O que faz um verdadeiro cristão? É como ele se veste, o lugar onde ele frequenta, ou como ele se porta diante da dor e do sofrimento do outro? Como ele se coloca, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Que Jesus, ele trazia ali para o povo a religião de Deus, né? E ele coloca claramente ali que o que os saduceus e os fariseus estavam colocando não era uma religião, era fermento, era só um monte de coisa ali que enfeitava, que crescia, que fazia os olhinhos brilhar, mas que na hora de nutrir mesmo, de realmente fazer algum sentido, fortalecer, fazer alguma coisa de útil, nada. Então, a gente pensar também, então, no nosso papel, né? O que nós somos hoje para o mundo, né? Nós somos pão, nós somos alimento, nós nos preocupamos em sermos bons exemplos, fazemos o bem aos outros, buscamos aí amar e aprender, ou nós somos fermento? Nós posamos lá bonitinhos, olha, né? Tô fazendo. Será, né? Que às vezes a gente não tá mais fermentando do que nutrindo, né? Então a gente se usar isso também para olhar para nós, né? Será que eu tô sendo ali né? E aí que aqui no que eu anotei, né? A gente pensar nisso, né? Que os fermentos são várias coisas, né? E às vezes esse fermento se torna até um veneno, porque dependendo do que a pessoa... E aí a gente pensar que tantas pessoas acabaram ficando revoltadas e descrentes de toda e qualquer religião. Conheço várias pessoas que são, né,
se dizem, né, sou ateu, né, não acredito, mas que não é porque não acredita em Deus ou porque, né, às vezes nem consegue ter um entendimento real do que é Deus, da grandeza divina, porque foi colocado ali tanto fermento, tantas coisas ali em volta da imagem de Deus, né, que eu falei sobre isso até na outra palestra, que vão se colocando ali, ó, uma coisa, outra coisa, e Deus vai punir, Deus vai castigar, Deus não sei o quê, e humanizam tanto, né, fermentam tanto, que quando chega na hora de a pessoa acreditar, aquilo ficou tão enfadonho, que vira uma coisa que a pessoa rejeita, vira um veneno, a pessoa não quer mais saber, não quero ter contato com nenhuma religião, não acredito, não busco, porque, né, foi tantos limites, tantos, né, eu tenho que fazer isso, aí você faz isso, aí tem que fazer mais aquilo, aí tem que fazer aquilo outro, e mais aquilo outro, e assim, né, a pessoa acaba ficando sem condições e acaba desistindo, né? E aí, terminar, né, com um trecho aqui que o Kai Bartuto coloca aqui no livro, né? Cuidado com os fermentos que com inscrições atraentes de religião prejudicam os homens, né? Então a gente tomar cuidado, né? Mais uma vez ressalto a importância de estarmos atentos, principalmente isso, né? Eu disse que eu fiz uma oração, pedi orientação para os espíritos e abri o livro e falei: o que for, vai ser. E aí depois eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Que esse momento que estamos vivendo aí no mundo é um momento de grande fragilidade emocional, de fragilidade social, e que a tendência do ser humano, né, isso filósofos, historiadores, médicos, todos, né, entram num consenso que é do ser humano, em momentos de grande aflição, como este que estamos vivendo, a gente tende a buscar algo no além, no invisível, no imaterial, né? E aí entram as religiões. Então, nesse momento, se faz essencial que a gente tenha essa atenção e que a gente possa, né, também falar isso para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa tá lá e, poxa, o que ela conhece de religião, que tem as pessoas à volta dela, não é uma coisa bacana, ela não se sente tão bem porque tem tais delimitações e ela se coloca, então eu não posso seguir, então eu não tenho minha religião, então eu não tenho Deus, então eu não tenho no que acreditar, né? E a gente pensar, não é assim, né? Então não é que eu não tenho, eu tenho, vou acreditar, vou buscar, né? E porque o que eu tenho que buscar? Tenho que buscar o amor, tenho que buscar Jesus, tenho que buscar Deus. É isso que é a essência, é isso que é a verdade, é isso que vai nos alimentar. É a mensagem do Cristo, né? A verdadeira, o verdadeiro exemplo, né? O tudo de bom ali que a gente tem para seguir de exemplo é, de fato, a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus. Então, a gente tem que parar de ficar buscando e colocando e trazendo outras ideias, né? Então, vamos nos até oportunizar isso, né? Às vezes, e até de nós mesmos, não ficarmos nos cobrando, porque será que eu sou um verdadeiro espírita, né? Será que eu tô sendo espírita? Mas a nossa preocupação nesse momento não é essa, né? Ser espírita, a nossa preocupação é ser cristão, né? E porque Jesus colocou, né? E Kardec
né, brilhantemente, né, colocou ali de forma mais simplificada. Qual é a nossa salvação? É a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, o que temos que buscar é o quê? Caridade, amor, né? Fazer o bem, ajudar o próximo. É isso que traz aí a verdadeira religião. É isso que Jesus coloca o tempo inteiro. Levar a boa mensagem, consolar, acolher, né? O julgamento, né? Essa parte ele deixa de fora, né? E pensando, né? Volto lá porque eu estava falando no começo, né? Vamos nos aceitar, vamos nos compreender e ter carinho conosco também, porque lembra lá, né? Jesus estava falando lá 2000 anos para os caras que eram os mais evoluídos da época, os discípulos, e ele falou e eles não entenderam de cara, ficaram tentando deduzir o que estava sendo dito. E então que a gente possa o quê? Nos unir, né, buscar entender, né, com afeto. E se eu quero entender sobre Jesus, então vou buscar lá, né? Vou né, buscar ali no Evangelho do Cristo o que ele está falando, o que ele está trazendo, né? E se ele está falando sobre caridade, então vou pesquisar, estudar o que significa a palavra caridade, o que tem que fazer, como que é, né? Não ficar se atendo apenas às mensagens que vêm de fora, né? Buscar ali a essência, a verdade, o amor, sempre aí para todas as coisas. Certo, gente? Então, né, por hoje é isso. O que eu queria falar para vocês é que a gente aqui no GEPA, a gente está com uma equipe nota 1000 aí, que está exercitando bastante a caridade, está fazendo um trabalho maravilhoso, muito lindo, de auxiliar as pessoas, né, que estão aí com necessidades. A gente não tem ideia do que essas pessoas que estão aí pobres, que moram nessas comunidades, nas ruas, estão passando. Porque assim, é todo tipo de dificuldade, de limitação, né? Falta alimento, falta condição, né? Às vezes de higiene. Agora tá frio, né? Falta como se aquecer. Então a gente está buscando, a gente está trazendo, então a gente está aceitando ali, né? Aqui as doações. Quem quiser contribuir com o nosso trabalho pode estar trazendo as doações aqui na casa. A gente tem na página do GEPA os horários todos aí que o pessoal pode, que tem alguém aqui na casa recebendo. De segunda-feira, 7 horas da noite eu tô aqui, então eu sei que, né, até umas 7h30, 8 horas, né, dá para trazer, né, entre 7h15, mais ou menos, 7h30, 8 horas. Até esse horário dá para trazer. Então, segunda tem esse horário. A gente tem de sábado de manhã, que é o horário que o pessoal tá fazendo a marmita. De terça e quinta também de manhã o pessoal tá fazendo café da manhã. Então, né, para levar para essas pessoas. Então, a gente está aceitando doação de coisas, itens de café da manhã, bolacha, né? A gente tem algumas pessoas doando pães, então aí é pão, aí a gente precisa de manteiga, de essas coisas para fazer aí, fortalecer esse café. E o alimento, né? Então a gente precisa sempre de uma carne, né? Normalmente o pessoal tá fazendo carne moída ou salsicha, né? Aí de mistura. Sábado agora, tô falando salsicha. Sábado agora é salsicha. Então o pessoal tá alternando,
né? E aí faz as marmitas prontas. Por que a marmita pronta, gente? Porque tem pessoas que não têm condições de cozinhar, não tem. O morador de rua, ele não tem. Adianta você dar uma cesta básica para ele vai cozinhar aquele alimento onde? Ele vai comer arroz cru? Não tem como, né? Não dá, não é assim que se faz. Então a gente, né, insiste, né, nessa questão. Então assim, a gente está aceitando doação de tudo que envolva aí o preparo de marmita, e até quem quiser contribuir, ajudando aí, depositando dinheiro na conta corrente, que é no nome da Associação Pequenos Pescadores de Assis, que é a associação aqui do GEPA, para a gente poder continuar ajudando essas pessoas, porque, né, volto a dizer, não adianta você vai dar o quê? Um pacote de feijão para um morador de rua, o que ele faz com isso? Não tem como ele se alimentar, não tem como ele comer. Então precisa que tenha pessoas, essas pessoas maravilhosas que estão vindo aqui todo sábado para cozinhar, para fazer, para levar esse alimento para essas pessoas, né? Esse trabalho, ele já existia aqui na casa, era a sopa fraterna todo sábado, as pessoas vinham aqui, sentavam na mesa, comiam com maior dignidade, né, com carinho, envoltos em afeto. Infelizmente agora não tá dando certo mais, né, não estamos conseguindo fazer isso por conta, né, dessa situação aí mundial, mas a gente tem, né, então aí esse momento onde a gente pode, né, e a gente está aqui fazendo esse trabalho e levando para essas pessoas. Então os nossos voluntários saem com máscara, com luva, tudo bonitinho, se protegendo os outros, para levar o alimento para todas essas pessoas que precisam desse alimento, precisam dessa refeição. Então a gente tem precisado do Marmitex, a gente está arrecadando garrafinhas, água, as pessoas não têm água para beber, né? E a gente fica falando para lavar as mãos. Então, assim, são todas essas coisas. Então, precisa de água para beber, precisa de água para lavar a mão. Então, a gente está, até as outras garrafinhas a gente reutiliza, dando água para que essas pessoas possam fazer aí o mínimo da higiene para se alimentar, né? Então, tudo isso a gente aceita e, né, podem ter certeza. Quem quiser saber mais, tá aí na página do GEPA, a Fátima tá compartilhando, postando, o pessoal tá sempre postando, marcando tudo, né, na página do GEPA Pescadores, tanto aqui no Facebook, quanto no Instagram, quanto no canal do YouTube, tem vídeos, tem todas as informações para que se conheça esse trabalho, né, e que a gente pense o quanto é importante nesse momento, né? Então, quem quiser vir ajudar, pode vir ajudar, quem se sente bem, e quem não puder, mas que puder colaborar de alguma forma, a gente agradece muito, né? Porque a gente quer continuar fazendo, a gente quer continuar levando essa oportunidade, esse alento para essas pessoas, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Vou fazer a prece. Obrigada, Senhor, que nesse instante toda a sua luz, todo o seu amor, toda a sua alegria transborde em nós, preenchendo cada espaço do nosso ser, transbordando luz, amor, alegria, espalhando a nossa volta em nossos lares, levando também aqueles a quem tanto amamos, que não estão perto nesse momento, multiplicando essa luz, esse amor, essa alegria por toda a nossa cidade, todo o nosso país, por todo o planeta.
vibramos e pedimos muita alegria aos nossos corações. Mesmo em tempos difíceis, que possamos nos alegrar pelas oportunidades de crescimento, de auxílio que temos tido. E que essa luz, essa energia, essa alegria se transforme em fluidos salutares, revigorando a cada um de nós, nos preenchendo e nos fortalecendo mais e mais a cada instante. Que a bondade divina, que a misericórdia e que toda a luz se faça para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos, tenham todos uma excelente semana e bom descanso agora. Beijo, gente!